Vamos entender o regramento base com afeto ao processo eleitoral. O processo eleitoral tem por fundamento duas leis elementares. A primeira delas é a Lei 9.504 de 97, a lei que disciplina as eleições propriamente dita, que se conjuga com a Lei 9.096 de 95, a lei dos partidos políticos. Além dessas duas leis, o Código Eleitoral prevê a possibilidade dos tribunais, do Tribunal Superior Eleitoral, emitir resoluções complementando a disciplina jurídica das eleições. O fato é que esse regramento base, as duas leis, sofreram significativas mudanças desde 2009, pela Lei 12.034, pela Lei 12.891 de 2013 e, por fim, mais recentemente, pela Lei 13.165 de 2015. Esta lei com impacto mais significativo no desenho das eleições. Para você ter uma ideia do que aconteceu, eu botei aqui dois gráficos, dois desenhos que simplificam a visualização das mudanças que foram operadas. No modelo anterior, até as últimas eleições, nós tínhamos no país 3 meses de campanha eleitoral, que antecediam o dia das eleições no primeiro domingo de outubro. E antes desses 3 meses, havia uma rígida disciplina jurídica a respeito do que se entendia ou não se entendia por propaganda eleitoral antecipada. Por assim dizer, os candidatos não podiam queimar a largada, tinham que observar o início efetivo da campanha e dentro desses 3 meses, portanto, o jogo era jogado normalmente. Como é que está isso agora, depois da mudança implementada pela Lei 3.165? O tempo de campanha eleitoral foi reduzido para apenas 45 dias. Com o argumento de que se estaria, portanto, reduzindo significativamente os custos da campanha eleitoral. O que a população em geral não sabe é que o período que antecede as eleições teve um afrouxamento, por assim dizer, um relaxamento em relação ao que se entende por propaganda eleitoral antecipada. De maneira que nós temos, portanto, um abrandamento significativo na disciplina do que vem a ser propaganda antecipada. Você pode conferir isso lendo com bastante atenção o artigo 2º da Resolução 23.457 de 2015, resolução que foi expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral e que traz ali o que não se entende por propaganda eleitoral antecipada, com bastante permissividade, permitindo o candidato, ou melhor, permitindo o pré-candidato anunciar publicamente a sua pré-candidatura, anunciar os projetos políticos, defender o seu nome, participar de entrevistas, participar de encontros, defender sua plataforma política nas redes sociais e por aí vai. Então perceba você que houve uma mudança em relação ao regramento que antes era de 3 meses de campanha, com bastante restrição em relação à prática de campanha de propaganda antecipada. E agora nós temos o inverso. Nós temos uma flexibilização enorme em relação à propaganda antecipada. Você deve estar acompanhando diversos pré-candidatos já há bastante tempo ocupando espaços nas redes sociais, fazendo encontros, divulgações, né? E se reduziu o tempo de campanha com o pretexto de que se está reduzindo o custo de campanha. Um detalhe a se chamar a atenção aqui. Com essa operação, você apenas transfere um custo que antes era efetivamente disciplinado nesses 3 meses, o custo, portanto, da campanha que é controlado, os gastos aqui são controlados, a publicidade aqui é controlada, você transfere para esse período de tempo em que não há controle efetivo. Se eu permito que o candidato demande ou que despende recursos nesse período que antecede as eleições, eu estou permitindo que ele realize gastos, portanto, sem controle, sem necessidade de contabilização, sem transparência e acabo criando uma ilusão de que a campanha fica apenas 45 dias. A conclusão, portanto, pela possibilidade do financiamento de propaganda antes do início das eleições é uma conclusão que depõe contra a principiologia da reforma, que está sendo rechaçada pelos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Essa é a dica que eu queria passar para você em relação a esse assunto.